Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Essa é uma história que todo mundo conhece, qualquer criança já viu essa história, já leu sobre essa história. E a partir dessa experiência vivida por 3 jovens judeus, obrigado, filha. Eu quero falar sobre culto na fornalha. Culto na fornalha. Diz assim o texto a partir do versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para o lançarem no forno de fogo ardente. Versículo 21. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Senhor, obrigado por essa porção da tua palavra. Senhor, todos os dias nós alimentamos com um pão que perece. Tomamos café, almoçamos, lanchamos à tarde, jantamos. De maneira que todos os dias o Senhor nos dá o privilégio de nos alimentarmos com um pão que perece. E muitas vezes nós não te damos graças porque temos o
pão da vida e temos o pão da tua palavra todos os dias à nossa disposição. Mas agora, Senhor, diante do pão da tua palavra, nós queremos te agradecer e queremos te pedir, mais do que o pão que perece, nos alimenta no almoço e na janta, nos alimenta agora por ele, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu espero que essa mensagem seja uma bênção para você, meu amado irmão, que te ajude a ter uma ideia, uma concepção, um entendimento de que culto vai muito além daquilo que a gente aprendeu, ou até mesmo daquilo que está escrito lá no dicionário, né? Toda palavra ela tem um seu significado semântico. Basta nos olhar para um dicionário e descobrir o significado de toda palavra, como por exemplo culto, que lá no significado do dicionário significa reverência a uma divindade. Só que culto não é muito mais além do que reverência à nossa divindade, o nosso Senhor que é Deus. Culto é muito mais do que isso. Culto é muito mais do que a prática que nós temos de deixar a nossa casa e vir para um lugar como esse, ou até mesmo para um outro lugar. Por exemplo, na terça-feira, nós estivemos ali na beira da lagoa, num culto maravilhoso culto. Comunhão, presença do Senhor, intercessão, sobretudo a presença do Senhor no meio da comunhão da igreja. Culto, eu penso que é um encontro em quem está prestando o culto, em quem está recebendo o louvor, a adoração e tudo que se presta no culto. Então, assim, quando você sai da sua casa para ir a um culto, seja aqui, seja numa casa, numa célula, seja em outro lugar, lembre-se que o propósito maior do culto é você ter um encontro com Deus. É você ter a oportunidade de se relacionar com Deus, com outras pessoas que são salvas como você. Amém? Então nós vamos ver que aconteceu um culto numa fornalha. Mas antes, vamos atentar para algumas coisas aqui. O rei aqui é o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E se tinha algo presente na vida do rei Nabucodonosor, meus irmãos, era um negócio chamado orgulho e vaidade. O que o rei Nabucodonosor faz aqui é construir uma estátua de ouro, que tem lá as suas medidas, que depois você vai ver, ela é grande mesmo. E a medida dela é 70 côvados, 70 vezes 0,45, você multiplica que você vai achar a medida. Cada côvado é aproximadamente 0,45 centímetros. Então, 70 vezes, melhor dizendo, 0,45 é a medida da estátua. Então, esse moço vai construir uma estátua de 70 côvados, de ouro puro. Vaidade. Por que ele vai construir uma estátua? É só lembrarmos do sonho. O sonho que acontece no capítulo 2. Lembra do sonho que ele tem? E possivelmente, da data do sonho até esse momento, ou seja, do capítulo 2, capítulo 3, deve ter passado algumas décadas. Não foi assim de um dia para o outro. Com certeza foram algumas décadas. 30, 40 anos, talvez. Não foi de um dia para o outro, e nem de um mês para o outro, e nem de um ano para o outro. Então, é só lembrarmos da estátua que ele tem um sonho. E no sonho que ele tem, a estátua era cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze,
pernas de ferro e pés misturados com barro e ferro. E todo mundo sabe que Daniel vai decifrar o significado dessa estátua e vai dizer que é o levantamento de impérios na história, a começar pelo Império Babilônico, do rei, depois o Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano e por aí vai. E por aí vai não, terminou o Império Romano, só depois com o reino, que é a pedra, Cristo derrubando a estátua. Ok. Então, o rei resolve aqui, alguns anos depois, construir uma estátua, e ele não ficou. Olha o que é vaidade. Olha o que é vaidade. No sonho dele, a cabeça era de ouro, e a cabeça representava o seu próprio reino. Então agora ele resolve construir uma estátua toda de ouro. Deu para entender? E a estátua representava ali, era ele na estátua, era ele se projetando na própria estátua. A vaidade, meus irmãos, ela nos faz querer sermos além do que somos e ter além do que temos. Essa é a pura verdade. Por isso que o rei determinou que todos fossem adorá-lo. Porque a estátua, na verdade, era a sua autoprojeção. Não, eu não fiquei satisfeito com essa história de sua cabeça de ouro. Eu quero que o meu corpo todo seja de ouro. Então, todo vaidoso, na verdade, ele quer ser reconhecido, ele quer tapinha nas costas, ele quer que as pessoas estejam ao seu lado bajulando a sua vaidade. Que ele reuniu todo mundo aqui, ele reuniu toda a corte, ele reuniu os conselheiros, os oficiais, os juízes, ele reuniu todo mundo para se prostrar diante da estátua, e eu vou dizer a você, se prostrar diante da sua vaidade. Só que existe uma diferença, aí eu abro um parênteses, para dizer que é a diferença entre honrar quem tem o caráter santo e quem serve e bajular vaidoso. É diferente. Honrar quem tem caráter e honrar quem nos serve é uma coisa. Bajular vaidoso é outra. Ok? Fecha aí o parênteses. Então não estamos falando de alguém que estava servindo o povo e que tinha caráter. Estamos falando de alguém que é vaidoso. Uma pessoa que não tem vaidade, por mais que ela tenha uma condição, uma posição especial, ela não faz questão de ser reconhecida. Ela faz questão de servir. Amém, gente? Então, uma pessoa que é humilde, ela não faz questão de ser reconhecida, de ser bajulada, de ser adorada, de ser reverenciada. Ela faz questão de servir. Então, um caso aqui do rei Nabucodonosor, que ele era um homem vaidoso. Só que o problema do rei, que diante da nata da Babilônia, tinha 3 jovens. Reparou, se você não reparou, repare depois, que Daniel não está presente aqui? Na verdade, quem constituiu Sadraque, Mesaque e Abednego como alguém de confiança na Babilônia foi o próprio Daniel. Por quê? Porque Daniel também foi reconhecido pelo rei depois da interpretação do sonho como alguém de grande importância. Então, perceba, depois você lê em casa, você vai ver que aqui nesse momento da estátua, Daniel não está presente. O que nos permite conjecturar algumas coisas, mas ter uma certeza. Eu vou conjecturar uma coisa, não está escrito isso, mas eu vou conjecturar. E depois eu vou dizer a minha certeza, ou a certeza. É possível que Daniel tinha sido liberado por rei para poder fazer algum tipo de
serviço, representar o rei em algum lugar, porque Daniel, de fato, era grande na Babilônia, depois da interpretação do sonho da estátua do capítulo 2. E aí, é uma conjectura, mas uma certeza. E claro que se Daniel tivesse presente, Daniel ia apontar o dedo para a cara do rei e dizer: você está ficando doido? Qual a razão de você construir uma estátua de ouro? Por que a gente pode chegar a essa conclusão? Porque no capítulo 3 ele vai ter outro sonho. O sonho do capítulo 3 é o sonho da árvore. Depois você lê. É o sonho da árvore. E no sonho da árvore, o rei ficou de novo perturbado. Porque era uma grande árvore, e essa árvore era tão frondosa, que as aves dos céus iam fazer, elas pousavam nela, e os animais ficavam debaixo da sua sombra. E se você olhar no capítulo 3, você vai ver que essa árvore também representava o rei, e nesse sonho, na interpretação desse sonho, Daniel disse o seguinte para ele: rei, por causa da sua vaidade, você vai passar 7 anos no campo, e você vai comer como os animais do campo. Literalmente, você vai comer capim, grama. Tem um nome, como animal, você será como animal. Tem um nome científico, confesso a você que eu esqueci o nome científico. Tem um pia dessa da vida que depois eu te dou o nome desse negócio. Então, perceba, estamos construindo aqui um momento para a gente chegar na fornalha. O nosso objetivo é chegar na fornalha. Eu quero te trazer para a fornalha. Calma, você vai entender. Então, perceba que Daniel não está presente aqui no momento em que ele levanta a estátua. Por quê? Porque se Daniel estivesse ali, meu irmão, o dedo do profeta ia levantar e dizer: você está errado. Isso nos faz entender o seguinte: quando você tem caráter diante de Deus, quando a sua vida é santa, quando você vive na presença de Deus, mesmo vivendo nesse mundo babilônico, Deus te dá autoridade para representá-lo e para ser profeta, para falar a verdade. Doa quem doer. Doa quem doer. Olha isso. O rei quis promover um culto a si mesmo. Presta atenção nisso aqui, O rei quis promover um culto a si mesmo. Por fim, viu um verdadeiro culto ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. De novo, o rei quis promover um culto a si mesmo. O que aconteceu? Por fim, o que aconteceu? Ao invés dele ter um culto a si mesmo, ele viu o culto ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Era para você dizer um amém. Irmão, a gente precisa ter vida de culto, não vida no culto. Só vida no culto. Vou repetir. A gente precisa ter vida de culto, não vida vindo ao culto. Sua vida tem que ser uma vida de culto. Sua vida deve ser uma vida de culto. E culto não depende de cenário humano, emotivo. Não depende de qualquer cenário construído pelas nossas mãos. Culto depende de um coração disposto a adorar em espírito e em verdade. Amém? Então, assim, esse moço, esse homem, esse rei, construiu todo um cenário para ele ser cultuado, por causa da sua vaidade.
Por fim, a sua vaidade foi exposta diante de caráter de 3 jovens que tinham vida de culto. Deu para você entender, irmão? É tudo que a gente precisa. Ter vida de culto. Porque quando nós tivermos vida de culto, vaidade não vai sobressair em nosso meio. Vou repetir. Quando nós tivermos vida de culto, a vaidade não vai sobressair em nosso meio. Seja de quem for. Então vamos lá? Por que a fornalha se tornou um culto? Vamos entender por que a fornalha se tornou um culto? Ou simplesmente por que na fornalha houve culto? Foi um culto. Por que a fornalha se tornou um culto? Primeiro, porque houve fidelidade no momento de apelo e de pressão da Babilônia. Houve fidelidade no momento de apelo e pressão aqui na Babilônia, pelo rei. Versículo 15 e 16 nos diz isso. Esses jovens estavam debaixo de ameaças. Eles estavam debaixo de ameaças. A ameaça foi: se vocês não prostrarem, vocês serão lançados na fornalha. Interessante que todo tipo de ameaça faz alguém parar. Quando nos sentimos ameaçados, a nossa tendência é parar. Mas esses jovens não foram levados, primeiro pela ambiência, primeiro pela pressão, primeiro pela realidade, pela música de qualidade, e segundo que eles não pararam porque havia neles fidelidade. Tanto é que no versículo 16, o final do versículo, eles vão falar assim: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Sabe o que eu entendo aqui? Que a nossa resposta à pressão do mundo, à pressão externa, à pressão da moda, à pressão do sistema, a nossa resposta, ela começa pela nossa fidelidade a Deus e, segundo, pelo nosso silêncio. A gente não precisa dar resposta ao mundo, a gente só precisa ser fiel a Deus. Então, assim, espiritualidade, ou na espiritualidade, não existe plano de fidelidade. Está muito em voga hoje o tal do plano de fidelidade. Se você é fiel a alguma coisa, você recebe uma recompensa. Então, na espiritualidade não existe plano de fidelidade. Existe fidelidade debaixo de um plano. Deu para entender? Na nossa vida espiritual, na espiritualidade, não existe esse negócio de plano de fidelidade. Ou seja, eu preciso cumprir com alguma coisa para receber bônus. Eu preciso fazer alguma coisa para ser beneficiado. Não, não é isso. Não é isso. Espiritualidade está debaixo de um plano eterno. Porque o plano não é nosso, o plano é divino. Então nós somos fiéis a Deus que tem um plano eterno. E ao plano eterno do Deus vivo. Ou somos ou não somos fiéis. Então você não pode ceder às pressões do mundo, meu irmão.
Você não pode ceder às pressões do mundo. Por que houve culto na fornalha? Porque o culto na fornalha foi construído a partir de uma fidelidade. Então entenda isso. Interessante o texto que o pastor leu aqui, de primeiro dia da semana, né? Domingo. Então serve para o dízimo, serve agora porque eu vou falar. Não construa o seu culto, ou melhor, não venha para o culto de domingo, sem que primeiro você não construa esse culto durante a sua semana. O seu culto de domingo começa no domingo à noite, quando você vai para a sua casa, que você toma o seu banho, lancha, e você, antes de colocar a sua cabeça no travesseiro, pega o seu telefone celular e vai assim, mexer nele. E de repente você coloca o dedo, clica em algum lugar e o seu dedo vai clicar, talvez numa imagem que foi completamente contrária do culto que você teve no domingo à noite. Seu culto de domingo começa na segunda-feira, com a sua fidelidade a Deus. Deu para entender, irmão? Porque o que está acontecendo aqui? O próprio Deus está desfazendo um culto a uma imagem, a uma idolatria, e está construindo um culto verdadeiro numa fornalha. Olha isso aí, irmão. Deus está desconstruindo uma idolatria para construir um culto verdadeiro, através da fidelidade de 3 jovens santos. Meu irmão, que isso aconteça entre nós, que possamos ser instrumento de Deus para a desconstrução de idolatrias que existem em nosso meio. Que Deus possa nos usar para desconstruir idolatrias. E como é que você vai ser instrumento de Deus para a desconstrução de idolatrias nesse mundo? Através da sua fidelidade a Ele. Não, eu não vou ceder. A pressão está grande, mas eu não vou ceder. Ah, mas o apelo é grande, mas eu não vou ceder. Você não precisa ceder, não deve ceder, não vai ceder. Porque você é fiel a Deus. E existe uma razão para você ser fiel. Eu podia falar muitas, eu vou dizer uma só para você continuar sendo fiel a Deus. Porque todos os dias Ele é fiel a você. Entendeu por que houve o culto na fornalha? Porque esse culto começou a ser construído na fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, por favor, construa um culto de fornalha para o próximo domingo, a partir de hoje. Seja fiel a Deus quando você chegar na sua casa, quando você chegar no seu trabalho, na escola, porque o senhor já voltou para a escola. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Amém? Por que houve o culto naquela fornalha? Segundo, porque havia nesses jovens a consciência do que de fato era adoração. Verso 17, verso 18. Não preciso ler, porque você já leu. O decreto da fornalha revelou a vaidade do rei. Ouça isso. O decreto da fornalha revelou a vaidade do rei. O cara está virado, porque alguém não se prostrou. Então não foi apenas uma ira diante de uma negativa. Não, foi uma ira porque alguém estava afrontando o rei. Só que a negativa de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, não se prostrarem diante da estátua, revela o caráter de Sadraque, Mesaque e Abednego e a sua consciência do que eram as suas vidas.
Então, na verdade, a ida para a fornalha revelou que eles eram adoradores. Se a fornalha revela a vaidade do rei, a negativa de não se prostrar, de não idolatrar e ir para a fornalha revela o caráter de Sadraque, Mesaque e Abednego. Era uma prova. E na prova revela-se se de fato somos ou não somos adoradores. É na prova que se revela de fato quem é adorador ou quem não é adorador. Adoração não se refere à música. Não nos rendemos a uma música. É claro que a música aqui era executada para o rei Nabucodonosor e os seus deuses. O principal deles é o deus Bel da Babilônia. É claro, evidentemente que sim. Mas adoração não se refere à música. Nós não nos prostramos diante de uma música bem executada. E que bom e louvado seja o Senhor que temos a oportunidade de ter uma música bem executada, porque uma música bem executada exalta e louva também o nome do Senhor. E nos ajuda a sermos conduzidos na adoração. Só que a adoração é se render a Deus. A adoração começa com a consciência de quem Deus é e de quem somos. A adoração começa na consciência de quem Deus é e na consciência de quem somos diante dEle. O versículo 18 diz que fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que o Senhor levantou. A fornalha se tornou um culto de adoração, porque quem entrou nela já levou para dentro da fornalha a consciência do que era adoração. Vou repetir. A fornalha se tornou um culto, porque quem entrou na fornalha já leva para dentro dela a consciência do que era adoração. Adoração é uma rendição completa, por inteira, ao Deus vivo. Você tem que fazer tudo com a consciência de quem Deus é. E a partir desse entendimento de quem Deus é e quem você é diante de Deus, tudo que você for fazer vai ser adoração. Você vai trabalhar e o seu melhor serviço vai ser uma adoração. Você vai estudar, a sua melhor nota vai ser adoração. Você vai fazer a comida, minha irmã, e tem os irmãos também que cozinham, né? Você vai fazer a sua comida, a sua melhor comida vai ser adoração. Você vai servir no meio do corpo e o seu serviço, o seu melhor serviço vai ser adoração. Você vai tocar e o seu melhor tocar vai ser adoração. Você vai cantar e o seu melhor cantar vai ser adoração. Você vai pregar e a sua melhor pregação vai ser adoração. Por quê? Porque você tem a consciência de quem Deus é e a consciência de quem você é diante de Deus. Então é assim, Sadraque, Mesaque e Abednego estão dispostos a ir para a fornalha e até morrer, e até a sua própria morte ser ato de adoração, e vamos falar sobre isso. Por isso que a fornalha se tornou culto, irmão. Porque eles tinham consciência de quem Deus era e quem eles eram diante de Deus. Então, por favor, quando você vier para um culto como esse, já vem com a consciência de quem você é diante de Deus que você serve. Já vem com a consciência de que nada vai tirar você da presença dEle. Absolutamente nada.
e de que você não vai se render a nada senão a Ele. Por que a fornalha se tornou um culto? Em terceiro lugar, porque esses jovens estavam dispostos a se oferecerem em sacrifício. Ouça isso. Esses jovens estavam dispostos a se oferecerem em sacrifício. A fornalha estava 7 vezes mais aquecida, a ponto de matar quem os lançou na fornalha. Então é assim: o fogo que matou os idólatras do rei foi o mesmo que proporcionou a esses jovens viver a experiência da fornalha. Vê se não é isso. O mesmo fogo aquecido 7 vezes mais, que matou esses idólatras, foi o mesmo fogo que proporcionou a esses 3 jovens a maior experiência de suas vidas e depois a promoção deles. Opa! Porque se você pegar o final do texto, você vai ver que eles foram promovidos. Agora presta atenção: promoção vem depois de exaltação a Deus, de sacrifício vivo. Não inverta as coisas, por favor. Sacrifício vivo nos leva a experiências novas com Deus. Vou repetir, guarde isso. Sacrifício vivo nos leva a novas experiências com Deus. Porque fogo é provação, irmão. Fogo é purificação. Fogo é provação. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, não era o fogo da condenação, era fogo da purificação. E o fogo da exaltação ao nome de Deus, da provação. Quanto mais aumenta o nível de ameaça e perseguição, mais aumenta o nosso nível de fé. Sabe, parece que, eu não sei se é uma coisa ou outra, mas vê se você vai concordar comigo. Para isso, abra isso, por favor, Romanos 12. Romanos 12. 12, 1 e 2. Rapidamente, Romanos 12, 1 e 2. Eu já abri, eu vou ler. Se você abriu, me acompanhe. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei se... É claro que não aconteceu isso, né? Vou aqui dar uma chutada. Parece que Sadraque, Mesaque, Abednego olhou na linha do tempo para Romanos 12. Vamos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque isso aqui para a gente é culto. E nós temos a consciência de que a nossa vida é feita para fazer a vontade de Deus, não dos homens. Ou parece que Paulo se inspirou em Sadraque, Mesaque e Abednego quando leu a fornalha e disse assim: esses homens sabem o que é culto. Vê se não é isso. Parece que Paulo está inspirando para falar à igreja em Roma. E se você olhar, o capítulo 11 vai falar sobre adoração, um hino de adoração. É um hino de adoração. Parece que Paulo está falando sobre o hino de adoração e depois sobre serviço. Ele está olhando para Sadraque, Mesaque e Abednego e assim: eu preciso de alguém que me inspire a me dizer o que de fato é corpo
alma e espírito em sacrifício vivo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmão, você acha que você vai ter experiência com Deus de qualquer maneira? Se é que você tem interesse em ter experiência com Deus. Se você não tem interesse em ter experiência com Deus, tudo bem. Agora, você acha que você vai ter experiência com Deus de qualquer maneira, irmão? Tem que ter sacrifício. Tem que ter entrega. Você quer experimentar a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita? Você quer ter experiência viva com Deus? Tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício vivo. Por que o sacrifício nosso é vivo? Porque Jesus deu a sua vida em sacrifício por nós. Então nós não precisamos dar a nossa própria vida para ter a salvação. Ele deu a dele por nós. Só que nós agora demos a nossa em sacrifício vivo. Porque a vida de Cristo está em nós, para que nós possamos dar nossas vidas em sacrifício vivo. Bingo. Bingo é a expressão de dizer assim, é isso aí. Em último lugar, por que a fornalha se tornou um culto? É o ápice, esse aqui é o ápice, irmão. Por que a gente pode dizer que aquela fornalha se tornou um culto? Houve culto da fornalha. Você vai precisar falar isso comigo. Eu vou te dar cola, evidentemente. E a cola é, porque houve visitação divina. Já te dei a cola, agora você vai repetir. Por que a fornalha se tornou um culto? Por quê, irmão? Por quê? Por quê? Houve o quê? Houve visitação divina. O texto diz, já saí do texto, vou voltar para cá. O texto diz que o rei ficou espantado. Os seus olhos não estavam mais vendo 3 homens. Os seus olhos estavam vendo agora 4. E o rei vai descrever, segundo a sua consciência babilônica do que é Deus, presta atenção nisso, ele vai descrever o que ele estava vendo, segundo aquilo que ele entendia ser algo divino. Ele vai dizer que o seu aspecto era semelhante ao filho dos deuses. Eu chamo a sua atenção para o fato de como estavam os 4 jovens na fornalha. Os 4 jovens. Os 4 na fornalha. Os 3 jovens mais o 4º da fornalha. Mas antes de dizer como eles estavam, a gente precisa entender quem era o 4º. É claro, é óbvio que o 4º homem da fornalha era o Senhor. Era para você dar um amém, irmão. O 4º homem da fornalha era o Senhor. E eu vou ser bem preciso naquilo que entendo. O 4º homem da fornalha era Jesus Cristo. Não era o filho dos deuses, era o filho de Deus. Dito isso, a gente precisa olhar como eles estavam. Diga comigo, eles estavam à vontade. O 4º homem da fornalha veio para ter relacionamento com os adoradores. Eu quero que você preste atenção nisso. O 4º homem da fornalha veio para ter relacionamento com os adoradores. O 4º homem da fornalha não livrou os jovens do fogo, veio para estar com eles no fogo. O 4º homem da fornalha não fez questão de ser notado pelos que estavam de fora.
mas fez questão de ser sentido por aqueles que estavam de dentro. Olha isso. Porque quem estava lá de fora perceberam. O dia que você vier ao culto como esse, e você apenas perceber que Deus está, perceber que o culto é para Deus, tem coisa errada, irmão. Porque você não está do lado de fora, você está do lado de dentro. Crente não percebe que Deus está presente. Crente sente a presença de Deus, está perto dele, e ele perto do crente. A gente sente a vontade com a presença dele no nosso meio. Deu para você entender, irmão? Culto não é para perceber, é para sentir e ter com Deus experiência, nos sentir à vontade com Ele. Vide Adão e Eva no paraíso. Adão e Eva no paraíso antes do pecado não percebiam só que Deus estava presente, sentiam Deus de perto, tinha relacionamento com Ele. Tem gente que vem para o culto, sabe que Deus está presente. Sabe que Deus está presente. Por que sabe? Porque ele consegue perceber que no meio do culto, Deus está agindo, a graça está presente, o milagre acontece, a igreja adora, Deus fala, mas ele não consegue sentir Deus. Ah, mas como é que eu vou sentir Deus se eu não vejo Deus? Você vê o vento? Quem vê o vento aí? Levanta a mão. Ninguém vê vento. Eu faço outra pergunta. Você sente o vento? Então, o vento existe. Você não precisa ver Deus, você só precisa sentir Deus. Sabe como é que você sente Deus? Quando você sente a presença dEle, a vontade com você. Eu vou terminar. A fornalha foi um culto. Culto dos vitoriosos da fé. Sadraque, Mesaque e Abidnego. A vitória da nossa fé vence o mundo. O apóstolo João nos diz isso. A nossa fé vence o mundo. Babilônia representa um mundo, um sistema vaidoso, orgulhoso, presunçoso, cheio de pressão, cheio de oportunidades para que haja idolatria, tire Deus do foco. Não importa onde você vai, se para uma fornalha, para um templo, ou numa fornalha em uma simples reunião. Eu quero terminar dizendo o seguinte: só desfruta da presença quem se afasta do mundo e se aproxima do fogo. Vou repetir. Só desfruta da presença quem se afasta do mundo e se aproxima do fogo. Por que Sadraque, Mesaque e Abidnego desfrutaram da presença? Porque à medida que eles estão dando um passo em direção à fornalha, estão dando as costas para o mundo. Só que enquanto eles estão dando um passo em direção à fornalha,
O quarto homem já estava esperando por eles. Quer sentir a presença de Deus? Quer ter liberdade com Deus? Dê as costas para o mundo e se aproxima do fogo. E quiçá que todos os nossos cultos tenham fogo. Tenham fogo. Tenham fogo. Tenha a presença do Todo-Poderoso. Para que você possa dar as costas para o mundo e se aproximar do Todo-Poderoso que está te esperando na sarça. Está te esperando na fornalha. Aleluia. Posso ouvir um amém? Deus te abençoe. Fique em pé.